Venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. Em 2 de outubro de 1937, foi finalmente inaugurada a Ponte do Funil, com churrasco, desfile e baile na cidade. A comitiva oficial do governo do estado foi recebida em Santa Bárbara ao som das bandas de música, pela população e pelas autoridades locais. Prefeitura conclui a primeira etapa dos serviços de recapeamento com a recuperação da Avenida Tiradentes. Você também vai ver nesta edição. Tradição que atravessa décadas. Paróquia Nossa Senhora Aparecida promove a 35ª edição da Noite de Vigília. E a equipe Banespa São Bernardo vence partida do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, disputado no ginásio de Janiro Pedroso pela divisão especial. Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de outubro de 2006. Este é o Jornal da Cultura, edição local, que está começando agora. Uma tradição que se repete há 35 anos. A paróquia Nossa Senhora Aparecida iniciou ontem, às 10 para as 6 da tarde, a 35ª edição da Noite de Vigília. A programação teve início com a aclamação a Nossa Senhora. Após a primeira missa celebrada pelo padre Edivaldo de Paula Nascimento, coordenador da região pastoral de Santa Bárbara e pároco da Igreja São Judas Apóstolo, às 6 horas da tarde, as demais missas foram celebradas a cada 2 horas. Além de padres das paróquias locais, a noite de vigília também contou com a participação de padres convidados, vindos de outras cidades do estado, como Rio Claro e Guarapiranga. A última missa celebrada na manhã desta quinta-feira foi às 10 horas. Logo mais, ao meio-dia, haverá a recitação do terço e às 4 horas da tarde será celebrada a última missa da programação na Paróquia da Padroeira. Às 6 horas da tarde, 24 horas após o início da programação, a missa de encerramento da noite de vigília será promovida na Paróquia São Judas Apóstolo, de onde sairá uma carreata rumo à paróquia Nossa Senhora Aparecida. Em virtude do feriado de hoje e das comemorações ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e ao Dia da Criança, a Prefeitura de Santa Bárbara, através da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, fará a interdição do trânsito em diversas ruas da cidade. Os locais serão sinalizados e os agentes de trânsito pedem a atenção e também a colaboração dos motoristas. A Prefeitura concluiu a primeira etapa do recapeamento na cidade. No total, mais de 500 mil metros quadrados de asfalto foram recuperados em Santa Bárbara. Nesta primeira etapa de recuperação asfáltica foram investidos cerca de 8 milhões de reais pela Prefeitura. A Secretaria de Obras ainda está fechando os números, mas com a conclusão dos serviços na Avenida Tiradentes, aproximadamente 55 quilômetros de recape contemplaram várias ruas. Sobre a Tiradentes, além de toda a extensão dos 2 sentidos da avenida, também foi recuperado o asfalto no pequeno trecho da Pérola Baiton, iniciado na Avenida Tiradentes. No total, 27 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica pela empresa Cimoso. Ainda sobre o serviço executado em toda a cidade. Foram 530 mil metros quadrados de asfalto novo em várias ruas, sendo 265 mil metros quadrados em ruas da região leste da cidade. Após a avaliação dessa primeira etapa, é que a Prefeitura definirá o recapeamento de outras ruas e quanto será investido. Tudo dependerá da disponibilidade de recursos do município. A etapa de serviços, encerrada com o recapeamento na Avenida Tiradentes, foi iniciada no mês de abril. Os trabalhos devem ser retomados a partir do ano que vem. O processo de licitação para a próxima etapa do recapeamento já foi iniciado. A seguir,
Projeto Vivo em Duas Rodas aborda cerca de 300 motociclistas em blitz realizada ontem. E a equipe Banespa São Bernardo vence no Campeonato Paulista de Vôlei Masculino em partida disputada no ginásio de Janeiro Pedroso pela Divisão Especial. Com a construção da nova Ponte do Funil, Santa Bárbara do Oeste vence hoje um importante tabu. Fruto do reconhecimento das necessidades e anseios do povo barbarense, a nova ponte hoje é moderna e segura, sendo utilizada diariamente por centenas de veículos. Localizada na SP-306, estrada que liga Iracemápolis a Santa Bárbara do Oeste, ao lado da ponte antiga que será preservada, a nova Ponte do Funil já está em pleno funcionamento. O município de Santa Bárbara do Oeste, iniciando a segunda etapa do projeto Usina Santa Bárbara. Eu faço parte dessa história que tem como objetivo resgatar materiais a respeito da história do local, solicita aos antigos moradores e às pessoas que possuam fotografias do local e objetos que possam vir a fazer parte de uma sala de exposição permanente, que procurem o Centro de Memória, na rua Dona Margarida 822 Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas, ou ligar para o fone 3455-7000. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Centro de Memória. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Vivo em Duas Rodas promoveu ontem mais uma blitz. Foram abordados 287 motociclistas, sendo 37 ligados a empresas que prestam serviço através deste tipo de veículo. A operação ocorreu na Rua Limeira, no cruzamento da Avenida São Paulo, na Zona Leste, e foi coordenada pela Guarda Civil, com participação da Polícia Militar e de uma das empresas patrocinadoras do projeto. Os motociclistas abordados receberam uma cartilha com dicas para dirigir com segurança e evitar acidentes. No encarte, existe um cupom em que o participante poderá preencher e concorrer ao sorteio de uma motocicleta 0 km no mês de novembro, quando as atividades serão encerradas. A próxima Blitz será promovida no dia 25 de outubro, na Avenida Monte Castelo, esquina com a Avenida João Meto, em 2 períodos, das 9 às 11 horas da manhã e das 3 às 5 da tarde. O projeto Vivo em Duas Rodas surgiu no ano passado em Americana e este ano passou a ser desenvolvido em Santa Bárbara do Oeste, através das Secretarias de Segurança, Trânsito e Defesa Civil e Desenvolvimento Econômico. 2 cursos encerram a programação deste ano do projeto Alimente-se Bem, desenvolvido através da parceria entre Fundo Social de Solidariedade e o SESI, o Serviço Social da Indústria, nos centros comunitários. A iniciativa, ministrada pela nutricionista do SESI, Alessandra Carvalho da Silva, tem como objetivo integrar saúde, boa alimentação e economia com o aproveitamento integral dos alimentos. O próximo curso será repromovido nos dias 17, 24 e 31 de outubro no Centro Comunitário do bairro Molon. No mês de novembro, o curso será realizado nos dias 7, 14 e 21 na sede do Lions Clube de Santa Bárbara, no Jardim Dulce. De acordo com a coordenadora dos cursos do Fundo Social, Tere Vilela, o programa Alimente-se Bem formou mais de 360 alunos. O curso já foi promovido em 7 centros comunitários da cidade. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3454-7945 e 3455-6969, lembrando que as informações podem ser obtidas a partir de segunda-feira. A diretoria do Banespa, com o objetivo de difundir o vôlei no interior, trouxe para o ginásio de Janeiro Pedroso um jogo do Campeonato Paulista de Voleibol Masculino da Divisão Especial. Em partida decidida no tie-break, a equipe de São Bernardo venceu o time de Atibaia. O ginásio de Janeiro Pedroso foi palco ontem à noite de uma disputada partida de vôlei masculino, válida pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial. No final, vitória do Banespa São Bernardo por 3-2 sobre Atibaia. No set decisivo, a equipe atibaiense chegou a marcar 13-11, mas permitiu a reação do Banespa
que fechou o set em 15-13, confirmando mais uma vitória no estadual. Quanto ao jogo, não houve cobrança de ingresso e sim a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Essa iniciativa faz parte da diretoria do Banespa de difundir o vôlei no interior do estado, jogando em várias cidades. A Secretaria Municipal de Esportes poderá ceder o local para que mais equipes de outras modalidades também atuem em Santa Bárbara do Oeste. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista com o jornalista, editor de política do jornal O Liberal, Diógenes Gobo. Um instante só. Campanha Ideias da Nossa Gente. O município de Santa Bárbara do Oeste colocou diversas urnas de coleta em toda a cidade, para que você dê a sua sugestão e colabore. O que você gostaria que fosse feito em 2007? Ideias da Nossa Gente. A comunidade apontando soluções. A antiga Ponte do Funil recebeu esse nome devido ao afunilamento das águas no local, banhado pelo rio Piracicaba. O nome acabou sendo associado ao estreitamento da ponte, ganhando assim duplo sentido. Em outubro de 2005, tiveram início as obras da nova ponte, que já foram concluídas. A nova Ponte do Funil está sendo entregue à população barbarense. O município de Santa Bárbara do Oeste, iniciando a segunda etapa do projeto Usina Santa Bárbara. Eu faço parte dessa história, que tem como objetivo resgatar materiais a respeito da história do local, solicita aos antigos moradores e às pessoas que possuam fotografias do local e objetos que possam vir a fazer parte de uma sala de exposição permanente, que procurem o Centro de Memória, na rua Dona Margarida 822 Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas, ou ligar para o fone 3455-7000. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Centro de Memória. Eu estou na sede do jornal O Liberal em Americana e vou conversar com o jornalista Diógenes Benedito Gobo. Sem dúvida, um dos mais antigos e um ícone no jornalismo aqui da região. No último dia 20 de setembro, ele foi homenageado pela Câmara de Nova Odessa e agora empresta o seu nome à sala de imprensa daquele órgão. Diógenes, tudo bem? Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo, Tonel. Muita satisfação em recebê-lo aqui na redação e estou à sua disposição. Primeiramente, sobre a homenagem, Diógenes. Como é que você recebeu essa homenagem? Como é que você se sentiu sendo indicado para emprestar o nome à sala de imprensa da Câmara de Nova Odessa? Olha, foi uma surpresa. Quando me informaram dessa decisão, que seria tomada essa decisão, eu ponderei, eu indiquei outros nomes. Certo. Lógico que eu fiquei envaidecido, emocionado até, e aquilo que eu esperava que fosse uma solenidade simples, uma solenidade interna da Câmara, para minha surpresa não foi. Concorrida, né? Não, eu cheguei lá, pensei que estavam lá vereadores, ex-vereadores, amigos, mas a sala estava repleta, presente o prefeito de Americana, o prefeito de Santa Bárbara, José Maria, e o prefeito de Nova Odessa, o São Martim. Então, as pernas tremeram, sabe? Porque eu realmente não esperava aquilo. Você sabe que eu sou uma pessoa muito simples, não sou muito chegado a esse tipo de eventos e tal, mas foi um evento bonito, gratificante, uma oportunidade de rever antigos vereadores, velhos amigos de Nova Odessa. Aliás, você ajudou a formar a Câmara, né, Diógenes? Porque você era ligado à Câmara de Americana. Não, aconteceu o seguinte, o meu relacionamento com a política de Nova Odessa começa em 1958, quando Nova Odessa estava iniciando o movimento para a sua emancipação política. A primeira eleição em Nova Odessa aconteceu
Em 58 foi criado o município. Então a primeira eleição foi em 59. Houve um consenso entre os partidos e houve o lançamento de uma candidatura única, que foi do senhor Alexandre Bassoura, tendo como vice o empresário Fernando de Freitas Criciúma, já falecido, o senhor Alexandre também já falecido. Então eu participei de toda aquela movimentação da criação do município e cobri a instalação do município. Foi uma solenidade muito bonita, porque não estava apenas tomando posse o primeiro prefeito e a primeira Câmara, estava sendo instalado o município. Então eu vivi todo esse acontecimento. E o vereador Arnaldo Moiberg e o seu Alexandre Bassoura, que foi o primeiro prefeito, eles me convidaram para instalar a Secretaria da Câmara em Nova Odessa. Eu era secretário da Câmara em Americana e tinha manhã livre. Então, pedi autorização ao presidente da Câmara de Americana, que era o Dr. Vadir Calil, autorizou. E aquilo que era para eu fazer, era a instalação da secretaria, foi ficando e fiquei 32 anos. Então eu divulguei muito a Câmara Nova Odessa, através do Liberal. Eu também era correspondente de jornais de São Paulo, fui correspondente da Folha, do Estadão, do Diário de São Paulo, fui correspondente do Diário do Povo, Campinas. Então eu divulguei bastante o trabalho da Câmara. E a ver o município nascendo foi muito interessante, foi gratificante. Porque no início, toda a legislação de Nova Odessa, aliás, Nova Odessa, como um município que estava sendo criado, não tinha a legislação própria. Então, toda a legislação fiscal, toda a legislação, enfim, era adotada a de Americana. Certo. Então, eu trabalhei muito nessa adaptação da legislação. Quer dizer, até o pessoal se acostumar, né? Que ali realmente era um município, né? Desde o regimento interno da Câmara, era usado o regimento interno de Americana. Então a gente foi adaptando as peculiaridades locais e fizemos primeiro o regimento e fiquei até 92. Jorge, falando da carreira jornalista, há mais de 50 anos, né? Você está nesse ramo, né? Eu acho que comecei quando a Brainha Abrão era prefeito, aí por 56, 57. Mais ou menos uns 50 anos. Eu fui convidado pelo Zópio, o saudoso Antônio Zópio, o grande poeta Antônio Zópio. Era muito amigo e ele pediu que eu fizesse reportagens, cobrisse a polícia. Sim. Era muito novo e tal, e fui ficando, passei por vários setores. Antes disso, como é que despertou, né, em você o interesse pelo jornalismo, Diógenes? Aconteceu um fato engraçado. Eu era secretário do Aeroclube de Americana e o Azevedo, o veterano piloto de Americana, José Arraso de Azevedo, era também da diretoria. E nós fizemos uma campanha para a instalação de uma porta no hangar do Aeroclube, que não tinha porta. A prefeitura ajudou, a gente passou livro de ouro, tá, e conseguimos a porta, uma porta grande de hangar, né? Mas de repente a porta sumiu do hangar, sabe? E alguém nos disse que a porta estava num chiqueirão de porco no IZ. E eu fiquei muito indignado, porque o presidente do Aeroclube, que era o Dr. Arari Prudente Correia, o presidente do Aeroclube era o diretor do IZ. E eu fui em Nova Odessa constatar e realmente a nossa porta, conseguida com tanto sacrifício, estava num chiqueirão de porco. Eu fiquei indignado, sabe? Então eu escrevi um artigo e o Liberal publicou, eu levei para o Gessi Bianco. E o artigo foi publicado. Certo. Eu não pus meu nome, mas o doutor Ari ficou possesso. Ele usava um rebengue, sempre batia na perna, assim, né? Ele foi procurar o Gessi e queria o nome do autor, né? Se podia dar. O Gessi, o Azevedo estava junto com ele. O Azevedo sabia que fui eu, fizemos juntos até. E
ele perguntou ao Algessi se ele podia fornecer um nome, né? Falou, perfeitamente, por que o senhor quer? Falou, porque eu quero dar na cara dele com esse rebengue aqui. Você falou, então o senhor vai pedir judicialmente que eu não vou lhe dar. E acabou que ele requereu judicialmente, o jornal não informou, o jornal assumiu a responsabilidade pelo artigo. E aí o Gessi me convidou para escrever mais. E foi por isso que eu entrei no Liberal. Você viveu muito bem, né? Começou o jornalismo na democracia, vamos colocar assim. Depois, em 64, veio aí a ditadura militar, veio o golpe e tudo mais. Como é que foi essa transição? Quando isso aconteceu, você ficou assustado, amedrontado? Ou isso deu ainda mais força para você continuar na profissão? No primeiro momento, a gente acreditava muito na Revolução. Sempre digo que houve duas revoluções, depois houve uma revolução dentro da Revolução, quando endureceu. Mas nos primeiros, talvez os primeiros anos, 2 anos, o relacionamento com a gente, com o pessoal do famoso 5º GECAM, que era do quartel de Campinas, era muito bom. Eles visitavam a redação, a gente sempre era convidado para eventos e tal, mas depois endureceu. Depois a coisa ficou difícil, havia o dedurismo, sabe? Qualquer coisa que você publicava, os dedos duros se agitavam, sabe? Então você era chamado para explicar coisas absurdas, mas e tomava um chá de cadeira lá. Então houve muitos episódios. Como é que era escrever, Diógenes, nesta época? Você não tinha uma censura direta aqui, você tinha que se disciplinar. Então, uma crítica indireta ou direta ao governo sempre dava questionamentos, chamavam lá, era complicado, sabe? Eu tive um episódio, o Carlos Prestes esteve em Americana em julho de 63. E ele ficava hospedado na residência do empresário Álvaro Sequino, na Praia dos Namorados. E o Álvaro me levava lá, eu conversei muito com o Álvaro, com o Prestes, com a filha dele, a Olga, a Anitta, que é filha da Olga, do filme, do livro do Fernando Moraes. E numa conversa com o Carlos Prestes, falando sobre Cuba, eu e o filho do Álvaro Sequino, Luiz Augusto Sequino, que já faleceu num desastre no Mato Grosso, nós manifestamos interesse em conhecer Cuba, né? Ele perguntou por que eu não ia. Eu falei, olha, eu não tenho condições de viajar e tal. Ele falou, você vai pela Agência Nacional. Ele tinha, acho que um secretário dele, ele anotou meu nome e do Luiz Augusto. Aí aconteceu a Revolução 64, então eu fiquei muito preocupado, porque sempre que estouravam aparelhos comunistas aí, eu pensava, né, daqui a pouco meu nome vai aparecer aí como indicado do Prestes para uma viagem a Cuba. Um belo dia o coronel mandou me chamar, pediu que eu me apresentasse no GECAM. Era o coronel Cerqueira Lima. Cerqueira Lima, depois promovido a general, foi quem presidiu o inquérito que concluiu pelo suicídio, entre aspas, do Vladimir Herzog. E eu fiquei meio preocupado e eu tinha um amigo, é meu amigo até hoje, o coronel Petenar, ele era major naquela época, e ele era vice-diretor da escola de cadete. E sempre quando eu tinha uns problemas assim, que eu ficava ressabiado, eu ligava para ele, ele ia verificar para mim o que era. Ele foi verificar e retornou a minha ligação, falou, Deus, o que você ia fazer em Cuba? Aí eu fiquei muito preocupado, falei, olha, eu vou te explicar, eu vou aí para te explicar, não vou falar por telefone. E fui para lá. Falei, olha, Petenar, aconteceu o seguinte, eu fui indicado pelo Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes,
para ir para fazer uma visita a Cuba através da Agência Nacional. Se o nome do Prestes está aí nessa investigação, eu nem apareço lá, eu desapareço, sabe? Porque pensou, se ia a Cuba já era difícil, né? complicado, era indicado pelo Carlos Prestes, né? E ele então foi verificado. Então ele retornou e falou, olha, não tem nada de Prestes lá, eles querem saber o que você ia fazer em Cuba. Então eu fui lá, expliquei que não foi um jornalista, alguém que conhecido, que indicou e tal, e que não deu certo, que eu nunca recebi nenhum comunicado de que haveria essa viagem e tal, mas eu estava preocupadíssimo. Uma época bastante difícil, né? Mas não apareceu. Acho que o Prestes teve o cuidado de não deixar rastro, né? Nesse período, algum fato que chamou a atenção, que mais marcou, Diógenes? Porque você tem muita coisa, né, guardada aí na memória, né? Algum episódio cômico ou até muito triste que marcou esse período todo? Episódio cômico, alguns eu tenho até contado na revista, né? Mas episódios assim, que marcaram eram contatos com grandes nomes da política, por exemplo, entrevista com Jânio Quadro, com Juscelino Kubitschek, com Adhemar de Barros. Então, isso tudo marcou, né? Foram contatos assim, marcantes, né? Certo. O Juscelino tem até uma história americana, porque a Americana, a comarca de Americana foi criada em 1954. Em 55 teve eleição para prefeito e para presidente da República. Até então, os votos eram apurados em Campinas, sabe? E a gente ficava no rádio aí ouvindo o resultado. Em 55, pela primeira vez, a votação, os votos foram apurados aqui em Americana, foi no Salão do Rio Branco. E o juiz de direito da época, era o primeiro juiz da comarca, o Dr. Aguinaldo Santos, ele disse que ele ia ser punido pelo Tribunal Eleitoral, mas ele ia fazer a Americana conhecida em todo o Brasil. É que havia orientação do TRE de que os votos fossem apurados no dia seguinte, a partir das 8 da manhã. A eleição parece que foi num domingo, então na segunda-feira iniciava a apuração. Mas ele determinou a apuração logo após o encerramento da votação. Então, por volta das 19h30 aí, nós já tínhamos o resultado das 3 primeiras urnas para presidente. Eu e o Hércules Jordano passamos a notícia, eu passei, se não me engano, para a Folha de São Paulo, e o Hércules passou para o Diário de São Paulo. E a pessoa que recebeu a notícia do Hércules falou, olha, é a primeira informação no Brasil, nós vamos passar, fique atento que nós vamos passar para o Repórter S. Aí entrou, nós ficamos esperando, aí a pouco entrou o Repórter S, dando a notícia da primeira votação em Americana, e o Juscelino estava em último lugar. Disputava a eleição para a presidência, o Juarez Távora, o Adhemar, que ficou em primeiro lugar em Americana, o Adhemar de Barros, que ficou em segundo lugar, o Plínio Salgado, que ficou em terceiro lugar, e o Juscelino ficou em quarto lugar. Nas 3 primeiras urnas, ele teve 570 votos. E no livro dele, Meu Caminho para Brasília, ele conta que ele levou um tremendo susto quando ele ouviu o Repórter S e que estava em último lugar, na pequena cidade de Americana, e que ele tinha 27 votos. E quando ele veio em Americana, no dia 20 de julho de 1963, recebeu o título de cidadão americanense, eu tive a oportunidade de conversar com ele lá na Câmara e ele contou esse episódio que ele assustou. Eu falei, então eu queria corrigir. A Americana não era tão pequena e aquele resultado eram de 3 urnas e foram 570 votos, não 27. E ele anotou, falou, olha, eu vou corrigir na próxima edição do livro. Pois veio a Revolução, veio o ato institucional número 2 de 65, porque ele mesmo depois da Revolução ele era candidato à presidência, mas o ato institucional número 2 de outubro de 65
prorrogou o mandato do Castelo Branco, criou o voto indireto, então ele não pôde ser candidato. E eu não sei se houve uma nova edição do livro, se esse fato foi corrigido, mas isso aí marcou, né? Jorge, eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Cultura e gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que assiste a gente em Santa Bárbara, em Americana, em Nova Odessa, e para aqueles também que estão se direcionando para o jornalismo. A mensagem aos seus telespectadores é no sentido de que prestigiem o jornalismo, que você faz um trabalho que é voltado à comunidade, que deve ser prestigiado, a comunidade deve conhecer melhor, prestigiar colaborando com informações. Falo para esses jovens jornalistas que leem muito, porque você percebe que não há muito gosto pela leitura, sabe? Bem. Jorge, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e a sua visita será sempre agradável. Conversamos com o jornalista Diógenes Gobo, que foi homenageado no último dia 20 de setembro e agora empresta o seu nome à sala de imprensa da Câmara Municipal de Nova Odessa. E o Jornal da Cultura Edição Local fica por aqui. Um bom feriado para você, obrigada pela companhia e até amanhã. Um dia de festa para os católicos de todo o país. Milhões de pessoas comemoraram hoje o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo, é o